Nós iremos nos reconhecer no céu ou não? Por exemplo, hoje você é o irmão Cícero, eu sou o irmão Jefferson. Quando chegar lá no céu, a Bíblia diz que nós iremos ter um novo nome. O próprio Jesus ele vai nos dar um novo nome. Mas isso quer dizer que nós não vamos mais nos reconhecer? As memórias serão apagadas? Ou nós iremos nos reconhecer normalmente? Essa também é uma pergunta que divide a opinião de muitos teólogos, né? Eu já vi muita gente defender que nós não vamos conhecer, e também já vi gente defendendo que a gente vai conhecer sim. Então, na minha opinião, eu acredito, irmãos, que a gente vai certamente se conhecer. Por quê, irmãos? Porque se a gente não fosse conhecer ninguém, eu acredito que, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que estava em aperto, porque para ele ficar aqui com os irmãos seria bom, por causa de edificar os irmãos, mas se partisse com Cristo, seria melhor. Então, olha só, Paulo tinha um profundo amor pela igreja, pelos irmãos. Isso é indiscutível. Imagina uma coisa melhor do que isso. Uma coisa melhor do que estar com os irmãos, uma coisa melhor do que trabalhar e edificar a vida dos irmãos para Paulo. Então, certamente, essa única coisa seria o céu. Agora, se ir para o céu é ficar em um lugar inconsciente, sem lembrança de nada, será que Paulo diria que deixar os irmãos para ir para esse estado de inconsciência seria melhor? Então, certamente não. Quando a gente, irmãos, recorre mais uma vez à passagem lá de Lucas, do rico e do Lázaro, a gente vê perfeitamente, irmãos, que o rico em momento nenhum ele perdeu a consciência. Ele reconheceu tanto Lázaro quanto se lembrou que havia deixado irmãos em casa. Então ele reconheceu Lázaro e se lembrou que deixou irmãos em casa, né? Então você vê perfeitamente que em momento algum ele perdeu a sua consciência ou a sua memória. Outra coisa, a Bíblia diz, irmãos, que nós teremos o nosso corpo transformado. Quando você lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, é um capítulo com 59 versículos, um capítulo grande. É chamado o capítulo da salvação ou da ressurreição, né? E você vai ver ali que nós seremos transformados. O nosso corpo mortal será vestido de imortalidade, o corpo corruptível de incorruptibilidade, né? Mas a Bíblia não fala que nós teremos outra fisionomia, né? Nós teremos o corpo carnal transformado. Não fala que a gente vai receber um rosto novo, uma cara nova, né? Então, eu acredito, irmãos, que a sua fisionomia você vai permanecer com ela. Outra passagem também que nos remete a esse entendimento que a gente vai reconhecer é ali na transfiguração, quando Jesus leva ali Pedro, Tiago e João ali no Monte da Transfiguração, e ali eles têm a visão de Moisés e de Elias. Moisés e Elias, a gente sabe que a Bíblia diz que Moisés morreu, mas o próprio Deus foi quem fez o seu sepultamento. A gente também sabe que Elias foi levado ao céu, né? Mas ali no Monte da Transfiguração, eles aparecem. E Pedro, né? Pedro vai reconhecer que era Moisés e que era Elias, porque é só você ler o texto e você vai ver Pedro dizendo assim: Senhor, bom é ficarmos aqui, se o Senhor quiser
eu vou fazer aqui uma tenda para Moisés, outra para Elias, outra para ti, a gente fica aqui mesmo, né? Então, irmãos, eu na minha concepção, eu acredito que a gente vai reconhecer sim. Até porque o céu, para mim, ele vai ser um lugar de reencontro. Vai ser um lugar de reencontro, né? Irmão, mas... e quando a gente estiver lá no céu? A gente vai estar lá no céu e lembrando se porventura um parente nosso se perdeu, né? Como é que a gente vai ser feliz sabendo que a gente está no céu e um parente nosso está no inferno? O pai, a mãe, o filho, né? Aí, irmãos, eu tinha aqui nesse texto, né? É que o texto é bem extenso, eu não estou conseguindo achar, mas aqui o comentarista ele explica de forma muito precisa o que é que a gente vai esquecer, né? O que é que a gente vai esquecer? Porque tem uma passagem lá em Isaías que diz que nós esqueceremos, né? Mas a gente vai esquecer de quê, irmão? Vai esquecer de tudo? E aí a Bíblia ela vai nos explicar, quando a gente vai mais a fundo nisso aqui. Pronto, achei, ó. Isaías 65:17 diz assim, ó. Isaías 65:17. Pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, quando se lê um versículo desse isoladamente, logo a pessoa diz assim, tá aí, a Bíblia está dizendo que não vai ter lembrança, né? Que não vai ter lembrança nenhuma, que não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Só que você não pode cometer esse erro de isolar versículos. Você tem que ler cada versículo no seu devido contexto. Olha só, na verdade, não existe mistério nenhum aqui. E essa suposta dúvida some de vez quando você lê o final do versículo anterior. É só ler um versículo antes. Ó. No versículo 16, lá no final do verso 16, o verso anterior diz: porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Agora, note o que exatamente será apagado da sua memória. As angústias. É só ler o contexto. E muitas vezes o contexto não está longe não. O contexto está no versículo anterior ou no versículo sucessor. O profeta Isaías recorreu aqui a uma figura de linguagem chamada sinédoque. O que é isso, essa figura de linguagem? É um recurso em que você representa o todo retirando uma parte. Você representa o todo retirando só uma parte. Por exemplo, você come uma fatia de bolo de chocolate preparado por uma boleira de mão cheia e então você diz, o bolo está delicioso, né? O bolo está delicioso. Veja que de uma fatia, na verdade, você se refere ao bolo inteiro. Você não comeu o bolo inteiro, né? Estou entendendo. Mas aquela fatia é suficiente para você incluir o todo. É o mesmo que o profeta Isaías faz aqui, quando ele diz, estão esquecidas as angústias. Estão esquecidas as angústias. Qual é o todo a que ele está se referindo? A sua memória toda? Não, de forma nenhuma. O todo é listado no verso 4 do capítulo 21, no caso aqui, né? De Apocalipse. As lembranças de lágrimas de tristeza, a lembrança das separações que a morte causou, as lembranças que causarão dor de qualquer natureza, ou seja, o todo a que Isaías se refere é apenas o pecado. E sabe qual é o melhor de tudo? Não vai ser somente você que vai esquecer do seu pecado. Eu vou repetir só a última parte do versículo 16 do capítulo 65 de Isaías, de forma parafraseada para reforçar a maior esperança que Deus deixou para você a respeito dos seus pecados. Ouça Deus lhe dizer agora, de forma parafraseada: filho ou filha,
No céu, todas as suas angústias terão passadas, e eu também não lembrarei delas. Isso aqui, meu irmão, é muito precioso. Essa é a preciosa esperança, né, que pode haver, né, do que Deus promete, meu irmão. Um dia nunca mais se lembrar dos nossos erros. Então, nós, irmãos, teremos sim apagado da nossa mente as angústias, o pecado, as emoções ruins. Eu acredito, irmãos, que as boas emoções, as boas coisas, inclusive o reconhecimento dos nossos entes queridos, eu acredito que isso permanecerá. Ah, mas eu não vou me entristecer, meu irmão. Você está participando de um culto onde tu sente a presença de Deus ali no culto. Você está em um momento de oração. Oração aqui de joelho dobrado, quando você sente a presença de Deus, tu vai te lembrar de alguma coisa triste? Aqui, agora, quando você tem só uma pequena amostra do que é a presença de Deus. Imagina você ressurreto num corpo glorioso diante de Deus fisicamente. Tu vai te lembrar de alguma tristeza, meu irmão. Tem lógica. Ah, e o meu parente que se perdeu? O seu parente que se perdeu, ele foi julgado pela justiça de Deus. Se você é salvo, está lá no céu, certamente você concordará com a justiça de Deus. Então, do que a gente vai esquecer, irmão? Vamos esquecer das nossas angústias. Acredito que as demais memórias, elas serão preservadas.